paisagismo valoriza em até 17% uma obra, mas muito além disso, ele estimula sensações e ele proporciona atividades ao ar livre. Por conta disso, eu vou conversar hoje com os sócios da Boa Vista Paisagismo, que é a Manuela, que é arquiteta, e o Jorge Castan, que é paisagista. Ele inclusive é de Barcelona e trabalhou com Burle Marx. O projeto que a gente vai apresentar hoje é residencial, mas a gente vai conversar um pouco sobre projetos comerciais também. Manu, para começar, o projeto paisagístico ele vai muito além de plantas, né? A gente às vezes pensa, paisagismo é planta, mas não é só isso. O que mais que compõe um projeto de paisagismo? Bom, a gente tem que deixar bem claro, né, o que é paisagismo e o que é jardinagem, que às vezes muitas pessoas confundem, né? E nos chamam no final de uma obra só para especificar um determinado tipo de planta. Mas o paisagismo ele vai muito além disso, como aqui no caso da residência onde a gente está, tem o deck, tem a piscina, tem os muros, que também fazem parte da composição do jardim. Jordi, então é muito mais interessante que vocês sejam contratados, vocês sejam chamados antes do final da obra, né? Em qual etapa da obra que é interessante contratar um paisagista? O paisagismo tem que entrar no início da obra, antes da obra. Na realidade, quando começa a ser elaborado o projeto de arquitetura, é o momento em que preciso falar de paisagismo. É nesse momento que o paisagismo tem que entrar, depois sai de volta para voltar a entrar no final. Mas um bom projeto de paisagismo tem que participar do início. Esse que nós estamos olhando, a concepção dos muros, as soluções que estão apresentadas, foram concebidas junto com o arquiteto. E esse é um trabalho muito interessante do paisagista com o arquiteto desde o início. Um erro muito comum, e a Manuela falou muito bem disso, é quando nos chamam tarde. Aí a gente fica lamentando que não tenham nos chamado antes. Um projeto de paisagismo pode economizar muito dinheiro na obra. Aqui nesse exemplo, logo na entrada a gente percebe a rampa de acesso, todo o pavimento que foi feito. Isso tudo é projeto do paisagista? Sim, nesse caso que a gente está aqui, foi feito em conjunto com o escritório de arquitetura que fez o projeto da residência. Mas em alguns casos, onde a gente já se encontra com a obra pronta, a gente pode sugerir tipos de piso, né, os melhores revestimentos para aquela determinada situação. Também depende muito da realidade da família que mora ali, né? O que essa família precisa, qual é o tamanho dessa família, se tem criança, se é um casal de idoso. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também para poder propor a melhor solução para o cliente. As soluções de materiais, por exemplo, fazem parte disto. Escolher um ou outro material pode ser uma diferença sensível no custo e pode nos dar soluções muito mais interessantes. E aí que vem o interessante. Muitas vezes as pessoas querem trabalhar a topografia. A topografia, como paisagismo, tem uma parte super importante. Podemos economizar muito, podemos contribuir muito, podemos resolver muros, podemos resolver taludes, podemos escolher uma vegetação para isso. E aí é onde eu acho que o paisagismo tem toda a sua força e o seu destaque. Aqui também, Manuela, a gente estava conversando que foi planejado uma árvore e toda uma vegetação para que desse privacidade para uma sala, né? Isso, exatamente. Através da vegetação também a gente pode tirar partido dela. Como aqui no caso, a gente aproveitou uma jabuticabeira para dar privacidade para quem está na sala, já que essa sala passa pessoas na calçada, né, na rua, enfim. Então, através da jabuticabeira, que é uma vegetação mais ornamental, né, que ela é bem fechada já desde baixo, então a gente consegue criar como se fosse uma renda e dar essa privacidade para os usuários ali daquele espaço. E isso também foi pensado aqui atrás, né? O muro não foi totalmente fechado por conta de uma área de preservação que tem nos fundos. Hoje em dia temos menos espaço cada vez, então a preocupação é não fechar o espaço, tirar partido do espaço. E aqui temos uma boa solução. Em lugar de trabalhar com muro, a gente trabalhou com tela, e a tela com trepadeira, o muro com trepadeira. Então, desta maneira, mesmo que o espaço não é um espaço muito grande, a gente consegue ter essa sensação de verde, e a relação da casa com o jardim também é outro aspecto importante. Então, trabalhar isso, fazer os espaços mais verdes, não só mais de cor verde, sino mais sustentáveis, ter uma melhor interação com a natureza. Vê o que você falava no começo, dessa relação das pessoas com o verde, de querer usar o jardim, de estar numa sala, mas estar olhando para o jardim. Na hora que eu tenho uma trepadeira,
ou eu tenho uma jabuticabeira, eu tenho uma planta, eu não preciso colocar uma cortina, ou eu posso ter a janela aberta e olhar. Muitas vezes a gente faz umas casas com um jardim e preciso colocar uma cortina, nunca enxergo o jardim porque eu estou fechando, porque senão os vizinhos me olham. Então, como manter a privacidade, como ter um espaço que seja aconchegante, como as pessoas usufruir do verde de uma maneira bonita. E se além disso usa o verde, não só como uma coisa cênica, sino também um espaço para ser usado, para ser vivido. Esse é o grande desafio hoje do paisagismo. Esse é o diferencial, na verdade, do paisagista. Ele consegue analisar a paisagem. Ele não se preocupa só com a parte externa ou só se preocupa com, eu tenho que colocar uma planta nesse canteiro, né? Ele se preocupa também com essa integração do interior da casa, né? O que eu estou vendo desde a minha casa, de fora para dentro. Esse treino no olhar, então, é o diferencial do paisagista, que a gente consegue enxergar além da planta. A gente tem toda essa integração também que é importante. Aqui fica bem claro, né? A área interna, ela é ocupada visualmente pela área externa, né? Então parece que o ambiente interno, ele se amplia enormemente por conta do ambiente externo ter sido planejado dessa forma, né? Vocês não trouxeram a planta até aqui na borda da casa, vocês deixaram a planta um pouco afastada, isso fez com que a casa crescesse. Tem uma solução aqui forte, nós trabalhamos muitos anos com o Paulo Stein, por exemplo, então tem o deck, como o deck sai, essa interação entre... É difícil dizer onde a casa acaba, onde começa o jardim, e isso é intencional, não? A forma da piscina, né? A cor da madeira está dentro e fora, né? É a mesma madeira, o mesmo nível, com isso a casa amplia, o jardim cresce, então essa relação da casa saindo para o jardim ou do jardim entrando é super importante. E isso são as coisas que fazem a diferença, não? Mas tem que ser trabalhado com bons profissionais, tem que ser pensado desde o início, tem que ter essa harmonia de toda a equipe que está envolvida nisso. Com relação à execução, vocês fazem o projeto do paisagismo, mas vocês não executam os projetos, né? Não, como arquiteto também não é quem constrói a casa, é a mesma relação. Na realidade, o nosso papel é projetar e acompanhar. E esse é um ponto importante. Não é só entregar um papel lindo para o cliente, sino acompanhar a execução. E aí a importância é escolher boas empresas de jardinagem que façam um bom trabalho, que executem aí nesse sentido. E aí a execução quer dizer escolher as plantas corretas, no tamanho correto. Nós somos muito duros. Na realidade, no nosso projeto vem a quantidade de plantas, o tamanho das plantas, a embalagem das plantas, quantas plantas por metro quadrado, para que todas as empresas que estejam orçando o mesmo trabalho com a mesma qualidade. Eu posso ter uma jabuticabeira como essa que nós estamos vendo aqui, com 2 metros de altura, ou uma de 50 centímetros, ou seja, 1,5 metro, e faz muita diferença. Então aí, por um lado, do nosso lado, e nós somos muito duros com isso, quem nos contrata quer que o trabalho seja feito, não faz sentido contratar um bom projeto como o trabalho que a Boa Vista Paisagismo faz, e por outro lado, ter uma execução deficiente. Não só na hora, senão um jardim depois não evolui, o jardim não desenvolve, as plantas não crescem, não tem uma boa manutenção, falta adubo, e tudo isso acaba comprometendo o paisagismo. Outro fator importante, Suzane, destacar é a manutenção que esse jardim tem, já que, diferente também da arquitetura, como a gente estava falando, é uma paisagem dinâmica, ela se transforma. Então, a gente vem aqui hoje, tem um determinado movimento nas folhas. Se a gente voltar daqui a um ano, esse jardim vai estar totalmente diferente, né? Com as mesmas plantas, né? Mas a dinâmica do jardim é diferente. Então, por isso que a importância também, além de uma boa execução, mas uma boa manutenção do jardim e um acompanhamento também de um profissional ao longo desse tempo, né? O que inclui um projeto paisagístico? A gente pensa só em plantas, só no que a gente vê, mas tem muita coisa por trás, né? Primeiro é a conformação do terreno, a topografia original, a topografia modificada, toda a parte de iluminação do jardim, a parte de drenagem, de irrigação, a seleção das plantas, das espécies, os quantitativos dos tamanhos, tudo. E o acompanhamento, que é um dos pontos fortes que nós temos. Nossos trabalhos nos damos acompanhamento bem depois. Na realidade, nós temos clientes desde faz mais de 30 anos no mercado e é muito comum hoje em dia o cliente, hoje, o WhatsApp, manda uma foto, olha, qual é o problema aqui, manda uma mensagem e é muito legal ver o jardim evoluindo, porque um jardim, um canteiro que era de sol, depois de um tempo a árvore cresceu, aquela planta não é mais a mesma e o jardim é dinâmico, a gente precisa acompanhar o jardim e os nossos clientes sabem que tem conosco esse acompanhamento, que está incluído no nosso projeto da implantação.
especialmente os 3 primeiros meses, que é a fase mais difícil do jardim. Jordi, vocês têm feito também muitos projetos para ambientes comerciais, né? Mercados, enfim. Qual é a vantagem do espaço comercial, do estabelecimento comercial, em fazer um projeto paisagístico? Bom, primeiro que é um cliente completamente diferente, tá? O cliente comercial, nós temos feito, por exemplo, muitos shoppings, estamos falando de outlets, grandes espaços, universidades, escolas. Então tem um ponto aí importante que é um cliente que tem um negócio, tem uma mentalidade comercial, quer que o paisagismo valorize aquilo lá, quer que o paisagismo seja um diferencial. E isso é muito interessante. Hotéis, toda a parte turística, um mercado muito interessante do ponto de vista comercial para nós. E aí é um cliente que ele sabe de que maneira o paisagismo valoriza. Quando a gente fala do residencial, é uma coisa mais íntima, mais pessoal, é uma relação diferente. Tem aquela história assim, eu gosto dessa planta, minha avó tinha, minha mãe tinha, ou eu não gosto dessa planta, então muda assim. Com o comercial é uma relação muito mais profissional, tem uma relação de custos muito clara, não? Hoje trabalhamos muito para a construtora, então o jardim pode custar até tanto, o nosso contrato diz que o jardim tem que custar tanto por metro e as plantas têm que ter um baixo custo de manutenção, porque isso vai onerar o condomínio. Então é uma relação para nós muito boa, porque é uma relação de profissionais para profissionais com profissionais, mas ao mesmo tempo é um mercado muito duro, porque exige o melhor. Tem na outra ponta alguém que sabe exatamente o que quer, de que maneira. E outro fator também de você trabalhar com ambientes comerciais, assim como na residência ele agrega valor 17% a mais do valor da residência, num ambiente comercial também ele agrega valor ao produto daquele comércio, né, ou daquela instituição. Então, por isso a importância também de ter projetos desenvolvidos nessa área. Outro aspecto interessante é que quando a gente vê um projeto de vocês, a gente percebe que é de vocês. Ele é diferenciado, né? Ele tem outras espécies de plantas, vocês utilizam outras espécies de plantas. O porquê disso? Bom, primeiro, algumas coisas. Eu trabalhei com Burle Marx 7 anos, venho de uma bagagem de conhecer muita planta, gosto de plantas, a gente gosta de plantas, usar plantas diferentes. Segundo, tem plantas diferentes para cada espaço. As plantas têm tamanhos de folha, têm tamanhos, têm textura, têm cores. E a gente vê que a maioria dos jardins que a gente vê na cidade, todos têm a mesma cara, tá? Tem buchinho, tem cicas, tem uma série de plantas que se repetem constantemente. E todos os jardins acabam tendo a mesma cara. Os jardins da Boa Vista Paisagismo têm um diferencial. O diferencial de quem entende de plantas, quem conhece de plantas diferentes, quem sabe qual é a melhor planta para cada lugar, quem sai do lugar comum. Esse jardim que nós estamos vendo hoje é uma solução extremamente complexa, um jardim muito pequeno, mas com uma dificuldade adicional, que se a gente não tivesse a tetrastigma, os roiciços, a justiça, as plantas que a gente está usando, não seria o jardim que é. Então a solução depende de conhecer o material. Nossa matéria de trabalho são as plantas. Então se a gente não tem uma boa linguagem de vegetais, se a gente não sabe usar as plantas, não conhece as plantas, a gente acaba como se tivesse um vocabulário só de poucas palavras. E o que a gente vê hoje, e a gente procura fazer jardins muito mais ricos, mais variados, com mais texturas, com mais cores, bonitos ao longo do ano, em lugar de jardins que tenham sempre as mesmas plantas. E é uma coisa que os clientes percebem, você percebe, e a gente fica feliz de ter um estilo próprio, uma característica própria e um diferencial que nos mantém no mercado faz mais de 30 anos, com mais de 1000 projetos executados, que é um diferencial significativo. E o que a Manuela estava falando, né? Os jardins têm movimento, isso é bem importante, é bem legal que a gente perceba isso, né? Até o movimento das próprias folhas, o movimento das cores ao longo do ano, e eu acho que isso é o que deixa realmente os projetos mais bonitos e o paisagismo tão encantador quanto ele é, né? E quem por acaso gostou, se interessou e quer fazer um projeto com a Boa Vista, como é que faz, Manu? Bom, a gente tem Facebook, Instagram, tem algumas fotos de projetos já desenvolvidos, então a pessoa, além desse jardim que a gente está vendo hoje, a pessoa pode ver outros projetos. E quem quiser entrar em contato direto com a gente, pode ligar no telefone 3432-5950 e a gente está pronto para achar a melhor solução para o teu projeto.